existe alguém mais que eu louca por você. Nesse bloco, vamos falar sobre o mito de Narciso, um jovem belo e arrogante que, por desprezar todas as ninfas, se apaixona por alguém que jamais poderia correspondê-lo, a sua própria imagem no espelho. Então hoje, para falar sobre isso, novamente nós estamos aqui com Stefânia Sarub, psicóloga, psicanalista, coach de relacionamento. Essa mulher incrível, que eu gosto muito, não posso deixar de dizer, que vai me dizer essa questão de Narciso. Narciso acha feio que não é espelho? É uma ótima pergunta e até uma letra do Caetano, né? Sim, Narciso acha feio que não é espelho. Por quê? Porque Narciso não consegue considerar e enxergar o outro enquanto um legítimo outro, né? Narciso está fadado a se projetar, a se colocar o tempo todo no outro, quer dizer, Narciso não consegue enxergar o outro, mas a não ser o seu próprio espelho, a não ser a si mesmo, né? Então Narciso coloca no outro os seus ideais, né? Ou justamente aquilo que lhe falta e que ele precisa encontrar no outro para poder se sentir bem com sua própria autoestima, né? Por exemplo, alguém que se sente feio ou fisicamente não se sente muito interessante e de repente precisa encontrar parceiros belíssimos, né, para ter do lado, como se fosse mais ou menos assim: bom, se eu tenho alguém bonito do meu lado, valida a minha própria beleza, que eu mesmo não consigo ter constituído dentro de mim, eu mesmo não consigo pensar isso a respeito de mim, então o outro valida naquilo que me falta, né? O oráculo dizia que Narciso jamais podia se olhar no espelho, e realmente quando ele se viu, ele se perdeu. Como que acontece esse se perder em si mesmo? Então, e o mais interessante, se a gente for pensar, psicanaliticamente falando, olhando para esse mito, o interessante é que Narciso não se viu, né? Porque quando ele se olha naquela água do lago, ele não se reconhece enquanto ele não sabe quem ele está vendo, né? E isso é uma coisa muito interessante, muito bonito da gente pensar, porque essa é justamente a questão do narcisismo, né? Falta uma constituição de si, que é aquilo que a gente estava falando no nosso... Uma estima própria. Isso, uma autoestima própria, uma constituição de si mesmo, o verdadeiro self, digamos assim, que é o que nós estávamos falando no outro programa, né? E na medida em que você não se tem, você não se possui, você não se reconhece, você também não consegue reconhecer o outro. Porque para eu me relacionar com o outro, eu primeiro preciso ter me constituído, eu preciso me possuir para ter o que dá para alguém, né? Então, na verdade, Narciso é aquele que não se reconheceu ainda e que, portanto, também não sabe olhar para o outro enquanto outro e, portanto, não tem uma capacidade amorosa. Ele não se sabe, então ele não reconhece no outro um igual, ele não reconhece no outro uma pessoa também legitimada. Isso, na verdade, ele se mistura com o outro. O outro não passa de uma projeção, de um objeto de uso que precisa satisfazer as faltas, que precisa satisfazer os ideais desse eu narcísico. Então nós não temos aí uma relação amorosa de fato. Nós psicanaliticamente pensamos que o narcisismo é alguém que ainda não cresceu psiquicamente falando, é um lugar do infantil dentro de nós, independente de que idade se tenha. Nós podemos pensar então de uma criança, por exemplo, de 50 anos, né? E eu costumo dizer, Laura Helena, que amar não é coisa para criança, né? A criança ela precisa ser amada, ela precisa ter esse lugar do olhar do reconhecimento, do olhar do amor, né? E o Narciso ele ainda precisa ser amado, ele ainda não sabe como amar. Por que algumas pessoas, Stefânia, nunca crescem? Não no bom sentido, no mau sentido da palavra. Bom, nós teríamos aí, eu acho que, dois grandes motivos que a gente poderia colocar aqui de uma forma sucinta, né? Primeiro, porque faltou um olhar amoroso de reconhecimento, né? Então, esse ser ficou num estado de desamparo, faltou aquele espelho
né, que pudesse espelhar algo amoroso, que pudesse ajudar esse ser humano a construir e a constituir uma autoestima boa, né, uma capacidade amorosa. Tá? Ou por outro lado também porque teve demais, mas esse ter demais não deu espaço para o ser viver a sua própria individualidade, né? Então, por exemplo, alguém que acabou ficando no lugar do ideal do outro, né? Aquela mãe que foi muito intrusiva, muito invasiva, e esse ser precisou existir para satisfazer o olhar do outro e não pôde também ter uma existência própria. Porque uma coisa é certa, né? Nós construímos nossa identidade, nossa autoestima sendo objeto de amor de alguém. Eu não consigo aprender a me amar, a conhecer o que é o amor, se um dia eu não fui amado, eu não me senti amado e reconhecido, né? A independência passa sempre no estado de poder ter dependido desse olhar. De uma relação de pertencer, então. Exatamente. Né? No primeiro momento com a mãe, com os pais, né? E ao longo da vida isso vai se construindo com o entorno. Então, e assim, a gente conversando, me veio uma imagem de um álbum do Renato Russo, que é a Torre de Pisa, e ele fala, o tema, né, do álbum é Equilíbrio Distante, são canções italianas muito bonitas, né? E eu penso, é possível equilibrar-se no desequilíbrio? Nesse desequilíbrio de formação de self, de estima, de individualidade? Então, tem pessoas que se equilibram no desequilíbrio, justamente a Torre de Pisa é isso, né? Inclusive você está falando isso, é muito interessante, eu tive a oportunidade de subir na Torre de Pisa. Você sobe em espiral, né, numa torre que está torta. Dá para subir? Dá, mas é muito desconfortável, né? Então, a questão é poder encontrar esse equilíbrio, poder se constituir, poder se buscar, né? Poder encontrar o próprio eixo, porque a Torre de Pisa está fora do próprio eixo. Então, é para isso que serve o espelho, para que a gente possa se olhar e buscar esse equilíbrio que ainda é distante, não é impossível. Com certeza. Stefânia, mais uma vez, muito obrigada, muito enriquecedora a sua presença, e conto com você na semana que vem para nós continuarmos falando dessa relação fabulosa entre as pessoas e o espelho. Ok, muito obrigada. Até a semana que vem. Me diga o que eu quero saber, se eu tô pra beijo ou pra briga. Espelho, espelho meu, existe alguém mais que eu.